Fala galera, a aula de hoje é sobre função de segundo grau. Então veremos aqui como se comporta, esse assunto no nosso dia a dia e vamos dar um exemplo bem clássico, como por exemplo aí o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de Futebol, ele tem 20 clubes. Se quiséssemos saber quantos jogos ao total teríamos no Campeonato Brasileiro, quantos jogos teríamos? Bem, a gente sabe que sabemos que o Campeonato Brasileiro ele é composto por 20 clubes, certo? 20 clubes. E que cada clube joga 19 vezes, pois um clube não joga contra ele mesmo. Então, se eu tirar um clube daqui, digamos, um clube qualquer, aí, pegamos um clube daqui, tá? E aí, esse clube irá enfrentar outros 19. Então, o total de jogos, O total de jogos seria 19 vezes 20 clubes. 19 jogos de 20 clubes. Isso aqui dá um total de 380 jogos. Certo, professor, mas o que isso implica em nossas vidas? O que quer dizer esses 380 jogos? O que eu quero que você entenda é que a quantidade total de jogos é uma função da quantidade total de clubes. Para eu saber a quantidade de jogos totais que um campeonato tem, eu necessito saber ao menos a quantidade total de clubes que existe ali. Então sabemos que o nosso campeonato nacional de futebol tem 20 clubes, tá? E que cada clube joga 19 vezes, porque ele não joga contra ele mesmo. Então um clube só vai jogar 19 vezes. Como eu tenho 20 clubes, eu terei um total de 380 jogos. Isso aqui somente são partidas apenas de ida, tá? Sabemos que o nosso Campeonato Brasileiro tem jogos de ida e volta, então seria esse valor multiplicado por 2. Teríamos um total no ano de 760 jogos. Porém, esse número 380, que só é os jogos de ida, eu dependo do número de clubes. Se eu tivesse um campeonato composto por apenas 10 clubes, quantos jogos ao total eu teria? Bem, se eu tenho 10 clubes, eu vou escolher um ao acaso. Então, esse clube irá enfrentar outros 9. Então, cada clube jogaria 9 vezes. Como eu tenho 10 clubes, eu teria um total de 90 jogos. Portanto, para eu saber a quantidade de jogos, eu preciso saber a quantidade de clubes. E isso associa a uma função, ou seja, o total de jogos é uma função da quantidade total de clubes, Então, se simbolizarmos pela letra Y o nosso total, que seria a nossa função, o nosso total, e simbolizássemos por X a quantidade de clubes, como eu poderia construir uma função que nos dá o total de jogos em função da quantidade de clubes? Como eu poderia construir isso aqui? Bem, eu poderia construir isso em torno da seguinte ideia, que o meu total de jogos, Y, é dado pelo número total de clubes, X, vezes a quantidade total de jogos, que é X menos 1, pois cada clube joga a quantidade total menos 1, porque ele não joga contra ele mesmo, tá? Então aí eu teria que o meu total de clube, o total de jogos é igual ao total de clubes, no caso 20, vezes 19, que cada clube joga 19 vezes, Portanto, eu teria x ao quadrado menos x, fazendo uma propriedade aqui, aplicando aquela propriedade famosa distributiva, Bem, porém, esse y, nos termos de função, ele é trocado por f de x, e isso é chamado de imagem, tá? X ao quadrado menos x. Isso aí seria a minha função, tá? Que me dá
a quantidade de jogos totais em função da quantidade de clubes, que nesse caso, se a quantidade de clubes totais for 20, então eu terei quantos jogos? 20 ao quadrado, 400, menos 408, menos 20, 380. Se eu tiver um campeonato composto por 15 clubes, 15 ao quadrado, 225, menos 15, 210 jogos ao total, né? Que seria 15 vezes 14. Se eu tiver 10 clubes, 10 ao quadrado, 100, menos 10, 90 jogos, tá? Somente jogos de ida. Se eu quiser jogos de ida e volta, então eu multiplico essa função por 2. Eu teria 2x ao quadrado menos 2x, tá? Dessa forma, eu trago para vocês esse exemplo 1 aí, composto por essa equação do segundo grau, onde x ao quadrado menos 2x mais 4 é uma função de y, tá? Então eu tenho aí que para x igual a 0, eu vou ter um valor para y. Isso aqui é uma função que associa para cada valor de x um valor para y, tá? Se eu ponho que x é igual a 0, então meu y é igual a 4. Se eu ponho que x é igual a 1, então meu y é igual a 3. Se eu ponho que x é igual a 2, 2 ao quadrado, 4. 4 com mais 4, 8. 8 menos 4, 4. Não é isso? Se eu ponho que x é igual a 3, 3 ao quadrado, 9. Com mais 4, 13. Menos 6, 7. Então, eu tenho aí esses valores, né, de x e para y. Então, eu posso desenhar o gráfico dessa função representado da seguinte forma. Seria um gráfico, né? Para cada valor de x, associa um valor para y. E aqui eu posso colocar, né, o valor do x para cada valor de x. Quando x é 0, o y é 4. Portanto, aqui eu teria o ponto 0 e 4. Quando x é igual a 1, tá aqui, ó. X igual a 1, bem aqui embaixo. O meu y está valendo 3. 3. Quando x é igual a 2, 2 ao quadrado, 4. 4 com mais 4, 8. 8 menos 4, 4, né? Então, quando x é igual a 2, o meu y é igual a 4. Então, eu teria algo do tipo representado da seguinte forma, ó. 2. Quando x é igual a 3, o meu y vale 7. Vai estar mais alto, né, pessoal? Então, aqui, ó, quando eu tiver um x igual a 3, o meu y valerá 7. Tá? E assim podemos construir. O que eu quero mostrar para vocês é que, para cada valor de x existente no meu domínio, né? Domínio é o valor que você coloca para x. Existirá um valor que o y vai refletir, que no caso isso seria a minha imagem, tá? Então, o y é uma função de x. Seria uma representação gráfica aí do que pode mostrar. Isso aqui eu vou falar mais adiante quando fizermos análises gráficas, tá? De função do segundo grau. O que é importante você saber, por enquanto, é que esse y, também chamado de f de x, ele associa um valor para cada valor que eu ponho para x. Aqui eu trago outro exemplo, onde x² menos 5x mais 6 é uma função de y, tá? Ou seja, em outras palavras, eu posso, no lugar de y, escrever simplesmente f de x. E aí calcular os valores, né, pessoal? Para x igual a 0, eu vou ter um valor para y. Para x igual a 0, eu vou ter que y é igual a 6. Para x igual a 1, eu vou ter que y é igual a 2. Para x igual a 2, eu vou ter que meu y é 0. Para x igual a 3, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 6, 15, menos 15, também é 0. Significa que essa parábola, né, o gráfico, seria algo do tipo assim, nesse caso. Então, eu teria aqui, ó, esse ponto 2, quando x é 2, o meu y é 0. Quando x é 3, meu y também é 0. Tá? Quando x é 0, é aqui.
o meu y vale 6. Tá? Para cada valor de y, quando x é 1, para cada valor de x, eu tenho um valor associado para y. Portanto, se você tem uma função dita como f de x igual a x ao quadrado, digamos, x ao quadrado menos 8x, um exemplo, menos 8x mais 12, significa que para cada valor de x que você põe, vai ter um valor refletido para y. Então, eu posso dizer que y é uma função de x. Logo, essa letra y representa uma função de x. E aí, a notação f de x, tá? Eu encerro a aula por aqui. Próxima aula, a gente se encontra, tá bom? Beijos e abraços, até mais.